Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, bem-vindo a este nosso encontro ao redor da Palavra de Deus que ilumina a nossa vida, que é luz para os nossos passos. Quem se deixa guiar pela Palavra de Deus não tropeça. Por isso, nos perguntemos, nós damos o devido espaço para a Palavra de Deus na nossa vida? É ela, de fato, a regra de fé para nós? Dedicamos tempo para ler, rezar, meditar e tentar colocar em prática a Palavra de Deus? Nós temos esta oportunidade diariamente de fazer este nosso encontro bonito de fé, quando os nossos ouvidos abertos acolhem a Palavra de Deus que aquece o nosso coração. Como é bom saber que temos um Deus que quer falar ao nosso coração e quer falar porque tanto nos ama. Vamos acolher com muito carinho e com muita atenção as palavras de amor que Deus dirige a cada um de nós através do seu Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: Uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida proibiu severamente aos discípulos de falarem a alguém que ele era o Cristo. A partir dessa época, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos ser necessário que fosse a Jerusalém e sofresse muito por parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressurgisse ao terceiro dia. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não o permita, Senhor. Isso jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse: Afasta-te de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, o Evangelho de hoje é muito forte, nos fala da identidade de Jesus, do seu destino e também da identidade e do destino daqueles que decidem segui-lo. Hoje a palavra de Deus que nós ouvimos é a identidade de Jesus. Jesus interpela os seus discípulos pela sua verdadeira identidade. Vamos juntos fazer a nossa reflexão, porque também nós precisamos ter consciência de qual é a verdadeira identidade de Jesus. Por isso o Evangelho inicia dizendo assim: Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Esta é a interrogação que Jesus faz aos seus discípulos, certamente depois de um tempo, estando presente na vida dos seus discípulos, Jesus quer parar para tentar descobrir qual é o significado da sua pessoa, da sua identidade para os discípulos que o seguem. Esta primeira pergunta é um tanto quanto generalizada. O que dizem, isto é, os outros, o que dizem os outros sobre mim? A resposta também é uma resposta muito genérica. O que nós ouvimos no Evangelho da resposta dos discípulos é esta: Alguns afirmam que é João Batista, outro que é Elias, outro ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas antigos.
Mas esta resposta parece não satisfazer Jesus. Por isso agora Jesus faz uma pergunta direta aos seus discípulos. Não importa mais para Jesus o que é Ele para as outras pessoas. Agora Jesus quer saber o significado que Ele tem na vida dos seus companheiros mais próximos. Por isso lhes pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Portanto, uma pergunta direta de Jesus a seus discípulos. É o que Jesus também pergunta a cada um de nós hoje. O que sou eu para você? Qual é a minha identidade para você? Qual é o significado da minha pessoa na sua vida, na vida de cada um? E a gente precisa responder, o que significa Jesus para mim? Qual é a identidade de Jesus para mim? Então, diante desta interrogação de Jesus direta a seus discípulos, Pedro é quem levanta para dar a sua resposta. E Pedro faz a sua confissão de fé. Por isso diz Pedro, respondendo diz, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a profissão de fé de Pedro. Por isso que diante dessa profissão de fé de Pedro, Jesus reconhece que isso é fruto da revelação do Pai e não simplesmente fruto da inteligência de Pedro. Por isso Jesus diz, Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai que está nos céus. É interessante porque aqui Jesus diz que Pedro é filho de Jonas. Antigamente, quando se dizia que alguém era filho de outra pessoa, não significava necessariamente que era filho de sangue, mas às vezes pelo comportamento da pessoa. E Jesus diz que Pedro é filho de Jonas. Jonas nós sabemos muito bem quem é, um profeta antigo que quando recebeu o chamado de Deus para realizar aquilo que o Senhor esperava, caminhou justamente na outra direção contrária. E a gente vai entender muito bem neste Evangelho por que Jesus diz que Pedro é filho de Jonas. Porque assim também como Jonas foi mandado para uma direção e caminhou para outra, Pedro também é da mesma forma. Recebe uma missão, mas parece caminhar na direção contrária. Bem, diante dessa profissão de fé de Pedro, a igreja é edificada sobre a sua fé. Por isso que nós chamamos a igreja de apostólica, porque é edificada por Cristo no alicerce da fé dos apóstolos. Diz o Evangelho, Eu te digo, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, isto é, as portas do inferno, nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado nos céus. Isto é, a igreja, pela sua fé, tem esta missão de ligar céu e terra. Quando falamos essa dimensão do céu, estamos apontando para Deus, e terra é a realidade humana. Portanto, a igreja tem esta missão de ser esta ligação, este elo de comunhão entre Deus e a humanidade, céus e terra. No entanto, logo após falar isso, Jesus fala da sua paixão, anuncia a sua paixão. A partir dessa época, Jesus começou a mostrar a seus discípulos ser necessário que fosse a Jerusalém, sofresse muito por parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes, dos escribas, que fosse morto e ressurgisse no terceiro dia. Jesus fala da sua entrega. Ele deve ir para Jerusalém, deve sofrer a sua paixão. No entanto, aqui a gente vai entender por que antes Jesus havia dito que Pedro é filho de Jonas. Como Pedro se comporta diante do anúncio da paixão de Jesus? Diz Pedro, aqui no Evangelho, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não o permita, Senhor. Isso jamais te acontecerá. Isto é, Pedro não admite que o seu Messias seja um Messias humilde, fraco, sofredor e que morra numa cruz. Diante disso, Jesus olha para Pedro e diz: Afasta-te de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas a dos homens. Aqui entendemos por que Pedro é filho de Jonas. Ele é chamado por Jesus para uma missão importante. No entanto, ele quer um outro tipo de Messias. Por isso não permite, não aceita que Jesus seja o Messias sofredor, que vá a Jerusalém, que seja entregue, que morra e que ressuscite no terceiro dia.
Então tomemos cuidado para que nós também não sejamos pedra de tropeço. Então, por um lado, Pedro é a pedra que é alicerce pela sua fé em Jesus Cristo. Por outro lado, porque pensa somente as coisas dos homens, se torna uma pedra de tropeço. Que o nosso coração esteja aberto para acolher o chamado de Jesus e ter a coragem de participar também do seu destino. Querido irmão, querida irmã, estamos concluindo mais este momento de escuta da Palavra de Deus. E como é bom a gente ser interpelado pela Palavra de Deus. Hoje, de forma especial, chamados a nos perguntar qual é a identidade, qual é o significado de Jesus para cada um de nós. Sobretudo, tendo a coragem, a disposição de subir com Jesus a Jerusalém, sofrer com Ele a sua paixão na firme certeza de que a ressurreição vence a própria morte. Dirijamo-nos ao Pai Eterno e façamos a nossa oração de gratidão. Pai Eterno, Deus de amor, Deus de bondade e misericórdia, te agradecemos por esta oportunidade de escutar o Evangelho de Teu Filho Jesus. Que sejamos renovados na fé, que professemos como Pedro, que Teu Filho Jesus é o Cristo, é o Deus vivo, presente em nosso meio. É aquele que nos propõe um caminho a seguir e que, unidos a Ele, conseguimos realizar o Teu projeto de amor. Obrigado, Pai Eterno, por esta mensagem da Palavra de Deus que hoje nós recebemos. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.